Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso curso do Microsoft Word. Essa é a videoaula 2. Então, recapitulando, para abrirmos o Microsoft Word, um dos caminhos é clicar aqui no canto inferior esquerdo, no botão da janela. Eu vou encontrar aqui o ícone do Microsoft Word. Aqui está. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é como abrir um documento que já havia sido criado, no caso, o documento que criamos na primeira aula. Então eu clico aqui em abrir, venho aqui em procurar. Eu posso averiguar primeiramente se o documento já se encontra aqui na lista, e ele se encontra aqui, ó, layout e formatação de texto. Se eu clicar aqui, vai abrir o documento que criamos na primeira aula. Contudo, eu quero mostrar um outro caminho. Por aqui pode ser feito, mas vamos por aqui, ó, procurar. Lembrando, estou abrindo um documento que já havia sido criado. Eu vou clicar na unidade C do disco rígido, que foi o local onde nós salvamos esse arquivo. Mais precisamente, curso, aliás, o Word Aula 1, está vendo aqui, ó? Word Aula 1, vou clicar nessa pasta duas vezes, abrir a pasta, aqui está o arquivo. Layout e formatação de texto. Posso clicar duas vezes, ou clicar uma vez e na sequência vir em abrir, tanto faz. Então aqui está o primeiro documento que foi criado na primeira videoaula, certo? Então acabamos de verificar como abrir um documento do Microsoft Word. E qualquer outro software do pacote Office você pode abrir o documento dessa mesma forma. Clica em abrir, informa a unidade, localiza a pasta, dá duplo clique, localiza o arquivo, dá duplo clique. Qualquer arquivo, qualquer software do pacote Office, você pode abrir o documento dessa forma. Vamos verificar agora como abrir um novo documento em branco. Eu já terminei esse trabalho, quero criar um documento em branco agora. Venho aqui em arquivo, novo, tá vendo aqui, ó, opção novo, clico nessa opção e clico aqui, ó, documento em branco. Perfeito, já temos aqui um novo documento para iniciar o trabalho de hoje. Então eu vou digitar aqui como título: no estado de Sodoma só havia um justo, certo? Então esse aí é o nosso título. Vou selecionar. Eu posso selecionar com o mouse, como nós vimos na primeira aula, posicionando o ponteiro do mouse no início da frase ou no fim da frase. Clico o botão esquerdo e arrasto. Posso selecionar assim. Uma outra forma de selecionar é posicionar o ponteiro do mouse no início ou no fim da frase, pressionar Shift no teclado, e se a barra de inserção estiver no início da frase, né, eu pressiono Shift e pressiono End. Está vendo aí? Selecionei também, sem a necessidade do mouse, no caso, né, utilizar o mouse em todo o processo. Eu posso vir com as setinhas da direita para a esquerda, mudando a posição da barra de inserção, tá vendo? Estou usando as setinhas e não o mouse agora. Posicionei no início da frase, pressiono Shift e pressiono a tecla End simultaneamente. Pronto, selecionei, sem o mouse. Agora eu quero centralizar este texto, vou clicar aqui, ó, centralizar, certo? Posso alinhar à esquerda, centralizar, ou alinhar à direita. Hoje nós vamos ver também o justificar. Daqui a pouquinho. Vou centralizar. Eu vou negritar esse texto. Vou sublinhar este texto. Lembrando que se você esquecer a razão de existência de um desses botões, basta posicionar o ponteiro em cima e deixar ali alguns segundos. Ele vai mostrar um hint. O nome dessa mensagem que aparece aqui é hint. E esse hint está me dizendo sublinhado. Ctrl S até me dá a tecla de atalho para obter este mesmo resultado. Ou seja, eu posso sublinhar clicando aqui no botão sublinhado, ou, segundo o próprio hint, eu posso apertar Ctrl S. E aí está, sublinhado, tá vendo aí? Bom, agora eu quero... O que eu estou fazendo, professor Pablo? O que o senhor está fazendo aí? Eu estou formatando meu texto. Estou centralizando, estou negritando, estou sublinhando. Agora eu vou mudar o tamanho dessa fonte. Vou colocar o tamanho 16. Até o presente momento estamos apenas revisando o que foi visto na primeira aula. Tamanho 16.
E a fonte, eu não quero essa fonte Calibre, eu quero uma outra fonte, vou colocar Arial. Posso escolher qualquer uma dessas. Dependendo da situação, você pode escolher uma fonte ou outra. Vou colocar aqui Arial, certo? No estado de Sodoma só havia um justo, então esse aí é o nosso texto. Vou pular 2 linhas, como eu pulo linha? Pressionando Enter, isso mesmo. 1, 2 vezes, pulei linha. Vou alinhar à esquerda, aqui. Vou reduzir o tamanho da fonte para 12, certo? Vou retirar o negrito e o sublinhado, clicando em cima. Caso contrário, tudo que eu digitar vai ficar negrito sublinhado. Para fazer as experiências de hoje, eu poderia digitar um texto, o que ia consumir um tempo da aula, ou eu posso simplesmente digitar igual rand, abre parênteses, 5,3. Professor, o que é isso? Isso aí é uma fórmula que vai inserir automaticamente um texto contendo 5 parágrafos e 3 frases. Eu posso escolher quantos parágrafos eu quiser e quantas frases eu quiser. Para quê? Para poder fazer as experiências de formatação. Pronto, aí está o texto. Se você observar aqui, ó, vou até reduzir aqui no zoom, vou reduzir aqui, ó, o percentual, para podermos visualizar melhor. Aí está, ó. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Agora eu vou aumentar novamente. Se você observar aqui a pontuação, os pontos, você vai ver que tem 3 frases aqui, ó. Vamos ver onde está o outro ponto, aqui, 2, 3. Temos 3 frases, certo? Então, o que está dizendo esse texto? Antes de clicar ali, antes de realizar a formatação de hoje, vamos ver o que diz o texto. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em vídeo online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Olha que interessante. Nessa versão do Word, o texto que a fórmula insere é um texto de ajuda, é um texto informativo. Nas versões anteriores, naquela versão clássica, mais antiga, você tinha um texto inserido para esta fórmula que não tinha nada a ver, era só um texto ilustrativo. Esse texto já traz uma informação que pode ser útil, que com certeza vai ser útil. Vamos continuar a leitura aqui. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece design de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Olha que interessante, cara. Eles sempre vão aperfeiçoando o Microsoft Word e os demais softwares do pacote Office. Isso é muito interessante. Bom, então aqui está o texto. Eu vou selecionar esse texto. Selecionamos o texto. No caso, estou usando o mouse. Lembrando, eu posso selecionar com o mouse, mas também posso selecionar com o teclado. Ó, vou fazer de novo com o mouse. Cliquei com o botão esquerdo, aqui no início, segurei o botão esquerdo e vou arrastando ele na direção do fim do texto. Pode ser o contrário também, eu posso clicar no fim do texto e arrastando no sentido do início do texto, também vai dar o mesmo efeito. Ou ainda, eu posso clicar aqui em cima, ou vir com as setinhas do mouse para cima e para baixo, pressionar Shift e vir com a setinha para baixo até selecionar todo o texto, certo? Eu estou usando o teclado agora. Ou ainda, se eu quiser selecionar absolutamente tudo, inclusive o título, eu dou um Ctrl T. Oi, selecionei tudo, com a tecla de atalho Ctrl T. Mas no caso eu não quero selecionar o título, apenas os parágrafos. Selecionei novamente. Você vai observar aqui, ó, que nós já havíamos contemplado as opções de formatação de alinhamento à esquerda, centralizado e à direita, mas faltou o justificado. O que faz o justificado? Observe que no fim de cada frase existe uma pequena diferença de espaçamento, que dá um layout irregular a essa formatação. Não fica legal. Eu vou clicar aqui em justificar e observe o que vai acontecer. Está vendo aí? Ele deixou tudo alinhadinho, tudo bonitinho ali, perfeito. E me apresenta também
a tecla de atalho. Eu posso clicar em justificar ou, uma vez que esteja o texto selecionado, pressionar a combinação de teclas Ctrl J. Legal, né? Pois é. Então aí está o justificar. Agora, eu quero mostrar para vocês como inserir tabela, ok? Como inserir uma tabela. Você pode fazer isso por aqui, pela guia inserir, clicar em tabela. Mas antes disso, vamos até o navegador da internet, o Microsoft Edge. Vou clicar aqui em Microsoft Edge. Vou acessar um site de buscas, por exemplo, o Google. Aí está. Vamos aguardar o processamento. Abrimos o site de buscas do Google, que é um dos mais utilizados. Eu vou digitar aqui, por exemplo, corrupção, políticos de Vila Velha. Ou melhor, corrupção política de Vila Velha. Enter. Então aqui ele está me mostrando o resultado dessa pesquisa. Eu vou acessar aqui um link, esse aqui, ó. Mais 8 políticos capixabas aparecem em lista de Odebrecht. Em lista da Odebrecht. Cliquei, vamos aguardar que abra a página. Então aqui está. Por que eu abri essa página? Porque no final desse texto nós temos o quê? Uma tabela. E eu quero mostrar para vocês como inserir uma tabela. Quero mostrar uma tabela prontinha para que possamos usá-la como exemplo lá no nosso texto do Microsoft Word. Então aqui está. Eu vou ler esse texto. É da Gazeta Online. Aqui está o site. O site que é a fonte de consulta está aqui em cima. https://www.gazetaonline.com.br. Notícias, política 2017. 04 mais 8 políticos e blá blá blá. Vamos dar continuidade aqui. Mais 8 políticos capixabas aparecem em lista da Odebrecht. César Colnago, esses são os contemplados. César Colnago, Max Filho e Audifax Barcelos estão na relação de possíveis beneficiários. Treze políticos capixabas aparecem como beneficiários de repasses de recursos da Odebrecht, via Caixa 2, em nova lista apresentada por um ex-executivo da empreiteira, Benedito Júnior, em acordo de delação premiada, com a força-tarefa da Lava Jato. Entre eles, há 8 nomes que até agora não haviam aparecido nos depoimentos dos delatores que já vieram à tona. Veja a lista no final da página. É essa lista que nos interessa, porque lá se encontra o quê? A tabela, isso mesmo. Os novos nomes são o vice-governador César Colnago, do PSDB, o prefeito de Vila Velha, Max Filho, que é o atual prefeito, PSDB. Vamos dar uma olhada nesse cidadão? Vamos abrir aqui uma nova instância do navegador. Eu quero dar uma olhada nisso aí, meu amigo. Você também deve estar curioso, né? Eu vou digitar aqui Max Filho. Aqui está ele, Max Filho. Max Freitas Mauro Filho é um político brasileiro, atualmente prefeito de Vila Velha. É filho do ex-governador e ex-prefeito de Vila Velha, Max Freitas Mauro. Em 1988, aos 20 anos, foi eleito vereador na cidade natal. Na eleição municipal seguinte concorreu ao executivo de Vila Velha, porém acabou derrotado. Muito bem, vamos, então aqui está ele, Max Filho. Prazer. Professor Pablo, graduado em Gestão da Tecnologia da Informação, licenciado em Matemática e pós-graduado em Novas Tecnologias Educacionais. Eu sou aquele professor que não vale a pena mexer. Então aqui está. Vamos retomar a leitura. Os novos nomes são o vice-governador César Colnago, do PSDB, o prefeito de Vila Velha, Max Filho, PSDB, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, Rede, a ex-deputada federal Irine Lopes. Claro que precisaríamos ter a presença feminina nesta constelação de ícones da política capixaba. O prefeito, a ex-deputada federal Irine Lopes, do PT,
o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Borges, ex-PMDB, o ex-presidente da FUNCEF, Guilherme Lacerda, do PT, o deputado estadual Ismael Almeida, do PMDB, o ex-presidente da Câmara de Vitória, Alexandre Passos, do PT. Temos aqui até um áudio, depois eu vou visitar esse áudio. A lista ainda inclui 5 políticos capixabas cujos nomes já haviam aparecido nas delações de ex-executivos da Odebrecht. O governador Paulo Artung, tinha que ser, PMDB, o ex-governador Renato Casagrande, que é o atual governador, deveria estar inelegível. Eu não esqueci não, eu nunca esqueço. Casagrande, PSB, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, nós falamos sobre ele já na primeira aula, lembra? Luciano Rezende, PPS, o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas, PSDB, e o senador Ricardo Ferraço, PSTB. Todos os nomes constam em uma planilha entregue à Força-Tarefa da Operação Lava Jato pelo delator Benedito da Silva Júnior, o BJ, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura. Com riqueza de detalhes, a planilha registra doações que totalizam R$ 246.612.801. Caramba, meu amigo, é dinheiro com força, hein? Pagos por meio de Caixa 2 a 187 políticos brasileiros dos mais diversos partidos, entre as eleições de 2008 e 2014. Sim, senhor. Os investigadores suspeitam que parte dos valores repassados a título de doação de Caixa 2, na verdade, era propina. Não me diga. Muitos políticos receberam em períodos que não disputaram a eleição. O contato, o laço afetivo que os une a essa empreiteira é tamanho que eles nem precisam estar concorrendo para quererem a proximidade dessa empresa. Olha só que coisa interessante. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 14, pelo site do jornal O Estado de São Paulo. Detalhamento. Apontado como possível candidato a governador ou a deputado federal em 2018, César Colnago aparece na lista como beneficiário de um repasse no valor de 30 mil. A quantia teria sido repassada ao Tucano em 2010, ano em que ele disputou uma vaga na Câmara Federal e conseguiu se eleger. Na planilha, Colnago tem o codinome Gripe. Rapaz, gripe é uma coisa que se espalha com facilidade. Se você estiver num ambiente fechado de um coletivo ou no elevador, espirrou, passou. Não tem jeito. Também do PSDB, Max Filho está na planilha com o apelido de Novo, como destinatário de repasse na ordem de 80 mil. Esse aqui já pede mais alto. 80 mil. A quantia teria sido repassada diretamente a Max em 2012, para que intermediários, né? Quando ele concorreu sem sucesso à Prefeitura de Vila Velha. O caso de Max guarda semelhança com o de Aldifax Barcelos, aquele da Serra. Também na eleição municipal de 2012, a Odebrecht teria injetado 100 mil não contabilizados. Meu amigo, ninguém gosta de injeção, mas eu tenho certeza absoluta que uma injeção dessas, você entraria na fila uma porrada de 50 vezes. Entrava ou não entrava? 100 mil, meu amigo. Não contabilizados para ajudar a financiar a vitoriosa campanha de Aldifax, então no PSB, para voltar à Prefeitura da Serra. Na planilha, o prefeito é chamado de Italiano, codinome dele. Conforme dados da planilha, a transação se deu sem intermediários. Nem eles confiam no próximo para poder receber essa grana, cara. Tem que ser pessoalmente mesmo. A petista Irine Lopes também teria contado com recursos repassados pela empreiteira por meio de Caixa 2. Olha a presença da mulher aí. Diretamente à candidata. Ela teria recebido 50 mil da Odebrecht durante sua bem-sucedida campanha para se eleger deputada federal. Meu amigo, essa história me fez lembrar da ocasião que eu estudava no Rio de Janeiro, lá no colégio Rodrigo Otávio. Estava eu numa aula de inglês e a professora passou um ditado, rapaz. Passou um ditado. Funcionava assim. Ela ditava em português e nós, alunos, teríamos que escrever
esse ditado dela em português, depois ir traduzindo para o inglês. Mas o que eu fiz? Eu já tinha feito curso de inglês no CCA, além do fato de que minha mãe é professora de inglês. Então eu já tinha uma instrução muito forte na disciplina da língua inglesa. Quando a professora ditava, eu escutava aquilo em português e já escrevia direto no inglês. A tradução era instantânea ali, cara. Quando ela terminava de digitar, eu já tinha terminado a atividade. E ficava de braço cruzado. Então os alunos olhavam para mim e diziam: Pablo, você não vai fazer? Eu olhava para eles e dizia: já fiz? Como já fez? A professora acabou de digitar. Eu falei: sim, mas eu já acabei. E eles começavam a rir, cara. A professora também. E ela chegou a dizer: Pablo, traz o seu caderno aqui. Pensando que eu não tinha feito nada e estava mentindo. Eu levei meu caderno até ela. Todo mundo rindo. Ela pegou meu caderno e o sorriso no rosto dela gradativamente foi se diluindo, foi se dissipando, ao passo que o meu sorriso foi se esboçando. E ela então levantou a cabeça para a turma e disse: ele realmente fez. Aí a galera silenciou e quem começou a rir foi eu. Quem ri por último ri melhor, meu amigo. Então vamos retomar aqui a leitura. A petista Irine Lopes também teria contado com recursos repassados pela empreiteira por meio de Caixa 2 diretamente à candidata. Ela teria recebido 50 mil da Odebrecht durante sua bem-sucedida campanha para se eleger deputada federal. Hoje, um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Borges, então no PMDB, teria sido eleito deputado estadual em 2010, com o aporte de 50 mil da Odebrecht, não contabilizados à sua campanha. Não contabilizados à sua campanha. O dinheiro, conforme dados da planilha, foi pago sem intermediários. O ex-deputado ganhou o apelido Boquinha. Esse metia a boca na bufunfa com força, né? Sem intermediários. Quer saber de intermediário não. Ele mesmo vai lá e pega a grana. Daí o apelido Boquinha. Preso na Operação Greenfield, desdobramento da Lava Jato, o ex-presidente da Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF, Guilherme Lacerda, PT, surge na lista como beneficiário de 3 repasses de recursos não contabilizados para abastecer a sua campanha a deputado federal em 2010. No total, o petista teria sido contemplado com 150 mil, pagos em 3 parcelas iguais, sem intermediários. Mesmo com a ajuda da Odebrecht, Lacerda não conseguiu se eleger. Os executivos da construtora atribuíram a ele o apelido Magma. Eles são muito criativos para dar codinomes, né? Atualmente, na Assembleia Legislativa, o deputado Ismael Almeida, PMDB, denominado Canário, na planilha, teria sido agraciado com a soma de 50 mil, na eleição a deputado estadual em 2010. A quantia, segundo a planilha, foi repassada diretamente a ele naquele ano. O PMDBista não se elegeu. Naquele ano, o PMDBista não se elegeu. Que pena, né? O ex-presidente da Câmara de Vitória, Alexandre Passos, PT, não conseguiu chegar ao Legislativo Estadual em 2010, mas, de acordo com a planilha de Benedito Júnior, não foi por falta de apoio da Odebrecht. Não, senhor. Naquela eleição, a campanha de Passos teria contado com a injeção de 30 mil da empreiteira, pagos sem intermediários, e não incluídos na contabilidade oficial da campanha. Passos também foi secretário estadual de turismo durante o governo de Renato Casagrande. Olha ele aí de novo. Os executivos se referem ao petista pelo codinome Sapato. Tem a ver, né? Passos, Sapato. Artung, Casagrande, Luciano, Ferraço e Luiz Paulo. Além dos 8 políticos capixabas que ainda não haviam aparecido, a planilha da Odebrecht contém 5 nomes anteriormente mencionados por ex-executivos da empresa em depoimento à Lava Jato que vieram a público nos últimos dias. No caso de Paulo Artung, constam 4 repasses que a Odebrecht teria feito a ele em 2010, por intermédio do ex-chefe de gabinete do governador, Neivaldo Bragato. Supostamente foram efetuados 4 repasses em parcelas iguais de 250 mil, meu amigo. 1/4 de milhão, cara.
totalizando 1 milhão. Meu pai do céu. Com 1 milhão eu ia passear muito, bicho. Pô, eu ia dar a volta ao mundo, ia conhecer todo o planeta. Depois, quando eu voltasse, terminasse todo esse turismo, ia me matricular numa nova graduação em engenharia elétrica, provavelmente. É muita grana. Naquele ano, né? Então vamos voltar aqui. Totalizando 1 milhão naquele ano. Além disso, há registro de outro repasse no valor de 80 mil, também por intermédio de Bragato, na eleição de 2012. De acordo com a planilha, o codinome atribuído a Artung é Baianinho. Eu também conheço um outro codinome dele de outras peripécias, mas não vou mencionar aqui. Vamos deixar para uma outra videoaula. Todas essas informações coincidem com o que o próprio Benedito Júnior, que entregou o documento à Lava Jato, afirmara em depoimento divulgado na última quarta-feira, 12. Os dados da planilha também convergem com o depoimento divulgado na última quinta-feira, 13, do ex-executivo Sérgio Neves, sobre o ex-governador Renato Casagrande, conforme o documento Casagrande, codinome Centroavante, teria recebido um total de 1,8 milhão para a campanha ao governo em 2010, dividido em 7 parcelas de, eles gostam dessa quantia, né, 1/4 de milhão, 7 parcelas de 250 mil e uma de 50 mil, já na eleição de 2012. Casagrande supostamente recebeu um repasse no valor de, dessa vez jogaram pesado, em meio milhão, 500 mil. Segundo Neves, o dinheiro seria destinado à campanha de Luciano Rezende. Todos teriam sido efetuados com a mediação do economista Paulo Bruschi, PSB, assessor de Casagrande. O nome prefeito Luciano Rezende também consta na lista, dessa vez como o destinatário de 2 repasses de 100 mil na campanha à prefeitura em 2012, perfazendo a soma de 200 mil. Ambos os repasses supostamente foram realizados a pedido de Renato Casagrande. No registro do propósito consta a anotação: pedido de rena. Não há registro de intermediário. Os representantes da Odebrecht se referem a Luciano como filho do reino. Batizado na planilha como Duro, impressionante, o senador Ricardo Ferraz, nos termos do documento, teria recebido da Odebrecht a soma de 400 mil em sua campanha ao Senado em 2010, divididos em 4 parcelas de 100 mil. Ferraz foi eleito naquele pleito. Também pudera, né? Luiz Paulo Veloso Lucas aparece na planilha como beneficiário de um repasse de 100 mil, pago sem intermediário, na eleição municipal de 2008, quando apoiou o então vereador Luciano Rezende à Prefeitura de Vitória. Cara, quanta coisa, velho. Já na sua campanha a governador em 2010, o tucano teria recebido 3 repasses, em total de 400 mil, por intermédio de Fernando Nogueira, 2 anos depois. 2 anos depois, em nova eleição municipal, Luiz Paulo teria sido contemplado com um repasse de 100 mil, desta vez como candidato a prefeito de Vitória. O intermediário, conforme o documento, foi o advogado Luciano Ceuto. O apelido de Luiz Paulo é Filhote. Segundo o delator Benedito da Silva Júnior, todas essas quantias correspondem à Caixa 2, ou seja, de acordo com o ex-executivo, seriam recursos não contabilizados nas declarações oficiais de doações apresentadas pelos partidos e candidatos à Justiça Eleitoral. Aqui está a tabela que nós vamos utilizar. Meu amigo, sabendo de tudo isso, como você vota nesses indivíduos? A questão mais preocupante é, excluindo todos esses indivíduos, sobra quem para você votar? A situação é muito complicada. Então, aqui está a tabela. Vamos verificar. Então, essa aqui é a tabela, meu amigo, que eu quero mostrar para vocês como criar. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E eu já havia contado, se não me engano, tem 36 linhas aqui. Agora, como eu recrio isso lá no Word? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar.
Então aqui está, eu quero inserir uma tabela aqui. Não quero copiar aquela tabela, eu quero inserir uma aqui. Venho na guia inserir. Está vendo aqui a opção tabela? Eu clico nessa opção. Clico o botão esquerdo e arrasto. 2, certo? 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E vamos colocar aqui, por exemplo, 2 linhas. Soltei, então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas e 2 linhas. Se eu quiser inserir mais linhas, eu clico aqui na última célula e pressiono a tecla Tab. Aí está. Preciso de outra linha, clico na última, Tab novamente. Tá ok? Então assim que eu insiro uma tabela. Perfeito? Se eu precisar unificar, tirar essas linhas divisórias, eu posso proceder da seguinte forma, para colocar um título, né? Eu posso tirar essas linhas divisórias aqui, eu seleciono, certo? Vamos ver se com o botão direito pode ser feito. Eu quero a opção mesclar células, aqui está. Pronto, retirei as linhas divisórias, poderia colocar aqui um título, lista da Odebrecht, por exemplo, e aqui entrariam os dados, tá certo? Então assim eu insiro a tabela. Agora vamos salvar este documento, voltando, né? Para salvar, para guardar essas informações, eu posso vir por aqui, ó, arquivo. Temos aqui duas opções, salvar e salvar como. Professor Pablo, qual a diferença? Quando eu vou salvar o arquivo pela primeira vez, é o salvar como, porque ele vai permitir que eu informe a pasta destino, onde será armazenado o arquivo, bem como o nome do arquivo. Professor, e se eu esquecer e clicar em salvar? Não tem problema. Se eu clicar em salvar, automaticamente ele abre o salvar como, não tem como errar. Então, como eu havia dito, eu vou especificar o local onde salvar este arquivo. Tá, professor, o senhor explicou o salvar como e o salvar. O salvar você vai utilizar quando apenas for atualizar os dados do arquivo, ou seja, o computador já sabe aonde é para salvar e já sabe o nome do documento. Você só quer atualizar os dados. Essa é a diferença do salvar para o salvar como. Eu vou clicar em procurar e vou informar a unidade C, o disco rígido. Vou localizar a pasta, está aqui, ó, Word Aula 1. Eu posso criar uma pasta Word Aula 2 ou salvar aqui dentro e renomear essa pasta. Eu vou salvar aqui dentro com o nome de, deixa eu ver, revisão e revisando e inserindo tabela. Perfeito. Revisando o que? Revisando a formatação de texto. Revisando a formatação de texto e inserindo tabela. Então essa aí foi a aula 2. Perfeito. Agora eu salvo. Prontinho. Salvamos o documento. Posteriormente eu posso acessar o Windows Explorer. Posteriormente ou até agora, ao vivo e a cores. Eu fecho aqui o Word. Fecho o navegador da internet. Clica aqui em fechar tudo. Certo? Vou fechar tudo isso aqui. Vou acessar o explorador de arquivos. Aqui a gente faz ao vivo e a cores, meu amigo. Maximizo a janela. Acesso à unidade C. Vou localizar aqui a pasta Word Aula 1, tá vendo aqui, ó? Quero mudar o nome. Botão direito, renomear e posso chamar, por exemplo, de curso do Microsoft Word. Pronto, está renomeada a pasta, tá ok? Acho que tá de bom tamanho. Muito obrigado. Até.